Olá. O Senado aprovou e enviou para discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei da senadora Cátia Abreu que obriga as instituições de ensino públicas e privadas a exibirem em local visível e de fácil acesso o resultado obtido por elas nas várias avaliações feitas pelo Ministério da Educação e que já são bastante conhecidos do público, como Prova Brasil, ENAD, ENEM, etc. Para conversar conosco sobre a importância dessas avaliações e sobre os impactos do projeto, nós recebemos Marina Sfini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aníbal Teixeira, o INEP, e Paulo Chanan, do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Obrigado a vocês dois pela presença no estúdio da TV Senado. Obrigado. Gente, as pessoas queriam entender como é que funciona uma avaliação de uma instituição de ensino. É só a prova que mede isso? Não. Como é que funciona, doutora Marina? O desempenho dos alunos é um dos fatores que avalia a instituição, mas ele não é sozinho. Por exemplo, na educação básica, nós temos uma série, pesquisa-se, uma série de fatores que estão associados ao desempenho. Então, a qualidade física da escola, as instalações, a qualificação do corpo docente, a qualificação do diretor, a identificação por meio de uma série de fatores do próprio aluno, né? Ele responde sobre a escolaridade da mãe, do pai. São vários questionários, além das provas que são aplicadas, né? Na educação básica. No ensino superior, o sistema é mais sofisticado ainda. Nós temos uma lei que se chama Sinais, que regulamenta todo esse sistema e que vai desde o início da propositura ao MEC, de um projeto de instituição, não é? Ele entra no sistema eletrônico e ali se deposita um projeto pedagógico com toda a qualificação da instituição, o espaço físico, corpo docente, plano de trabalho, plano de carreira de professores, funcionários. Então, há um grande documento que é totalmente declaratório. A instituição declara que ela quer esse curso nesse contexto. Imediatamente, a Secretaria de Regulação do Ensino Superior manda para o INEP este projeto, né, com o elenco de cursos que eles estão solicitando, já envia para o INEP, tendo feito a verificação da legislação, se atende à legislação, etc., e vai para o INEP e inicia-se, então, o ciclo de avaliação. Aí nós temos 3 blocos de atividades em torno desse conceito final, que é a avaliação in loco, né? Nós temos um banco de avaliadores devidamente capacitados, que são professores universitários, e num sistema randômico, obedecendo a certos critérios, são selecionados 3 avaliadores para fazer a visita à instituição. Eles têm que preencher critérios, não podem ser do mesmo estado, tem que ser um de uma universidade pública, os outros 2 podem ser de universidade privada, e tem que ter experiência. A comissão, às vezes, ela é mista, pelo menos na área onde está inserido o curso, né? Nós tínhamos uma série de instrumentos que nós oferecíamos ao avaliador e ele iria preencher. Os instrumentos receberam muitas críticas durante anos, né? E finalmente, no final do ano passado, nós conseguimos apresentar para a sociedade os nossos instrumentos totalmente revitalizados, com apoio de pesquisadores, com apoio da BMS, inclusive, de pesquisadores a eles associados. Pudemos fazer uma revitalização de tal forma a transformar os instrumentos no mais objetivo possível, né? Já dispusemos, inclusive, orientações, cursos para todas as instituições no nosso portal, inclusive um dicionário, um vocabulário de termos, para tornar o processo o mais democrático e transparente possível. Muito bem, a instituição é avisada, ela paga uma taxa que é totalmente defasada, não cobre basicamente nada. Nós também pagamos uma taxa que é simbólica para esses avaliadores, porque é praticamente uma vergonha, tá certo? É simbólica mesmo. E eles, então, vão até a instituição, fazem uma visita de 2, 3 dias, com esses formulários em mãos, e eles entrevistam alunos, eles conversam com os núcleos acadêmicos de dentro da instituição, enfim, eles fazem uma varredura praticamente, conversam com professores, conversam com funcionários, e eles têm todo o tempo que eles
leram esse documento declaratório e eles vão, então, confrontar se aquilo que a instituição declarou, de fato, existe. Além de outros requisitos legais. Por exemplo, acessibilidade. Quer dizer, a instituição já se aprimorou para atender. Enfim, essa é uma parte. Aí, os avaliadores voltam e fazem um único relatório, os 3, e esse relatório fica disponível para a instituição ver por 5 dias. E ela tem o direito de contestar. Recentemente, quando eu vim para o INEP, para a presidência do INEP, porque eu já estive no INEP no passado, eu ainda agreguei um outro fator. Nós temos uma comissão formada por especialistas de todas as áreas, bons avaliadores, que recebem os recursos da instituição, porque ela pode questionar o relatório do avaliador, né? E, recentemente, eu introduzi a possibilidade de um mantenedor ou coordenador pedagógico vir fazer a defesa oral, que antigamente não podia. Vem em Brasília, perante essa comissão, e ele vem e diz, olha, o relatório que o avaliador fez está errado, etc. E tal. Então, esse é um processo bem arrumadinho, funciona bem, e o ano passado, só para você ter uma ideia, nós fizemos 6.200 visitas. E o doutor Paulo estava me dizendo antes do programa que são mais ou menos 3.000 instituições, não é isso, doutor Paulo? Elas estão satisfeitas agora com essas mudanças que foram implementadas pelo INEP nessas avaliações em loco? Veja, Silvia, a primeira importância da gente estar discutindo um tema como esse, a professora esclareceu bem como é todo o processo avaliativo e eu ainda vou acrescentar 3 situações. A instituição de ensino superior, ela é avaliada, além dessa parte toda estrutural, em 3 momentos muito claros. No primeiro momento, na própria Secretaria de Regulação, quando essa documentação toda é encaminhada, depois a própria avaliação em loco, e quando vai para um parecer final de emissão ou não da portaria autorizativa, ou de credenciamento, enfim, seja de qual natureza ela for, ela é novamente avaliada porque os relatórios e toda a análise feita anteriormente são subsídios para determinar a emissão ou não dessas portarias, né? Então, é um terceiro processo avaliativo. Então, a complexidade é bastante grande e eu diria que nós estamos mais satisfeitos aí nessa gestão atual do INEP em função de que a professora e toda a sua equipe resgatou aquilo que me parece ser a vontade inicial da Lei dos Sinais, que era avaliar a instituição do ponto de vista de pelo menos 3 pilares básicos, que era a avaliação interna, externa e o ENAD, os 3 como componentes contributivos para a qualidade institucional, ou para a qualidade do curso, dependendo se a avaliação era de curso ou institucional. No passado recente, nós não vivíamos isso. Se dava um excesso de valor à avaliação que vinha pelo ENAD exclusivamente. O ENAD é a prova que os estudantes fazem. Exatamente, Isso. a prova de desempenho dos estudantes. Não todos, viu? A cada 3 anos é um grupo de cursos que faz o ENAD só. Exato. E essa prova, ela acabava determinando se a instituição tinha ou não tinha qualidade. Então, hoje, nós estamos assistindo uma retomada dos conceitos institucionais, né, e de curso, que vem através das avaliações de loco, que, a meu ver, é a parte mais importante de todo o processo, porque nós recebemos profissionais que são capacitados, profissionais da área, que conversam com a instituição em todos os seus setores, com alunos, com professores, com técnicos administrativos, verificam o funcionamento da instituição, passam 2 dias na instituição, então fazem 2 ou 3 dias, dependendo do processo, fazem toda uma verificação, têm contato e veem como a sociedade se relaciona com a instituição. Então, esses relatórios, né, que são produzidos são muito ricos e eles trazem, de fato, um subsídio muito importante que estava sendo colocado um pouco de lado em favorecimento do conceito que vinha pelo ENAD. Então, no primeiro momento, me parece que agora as coisas começam a se estabelecer de uma maneira correta quando se volta ao nascedor do ENAD, dos sinais, do Sistema Nacional de Avaliação, que tinha como objetivo, me parece isso. E também, viu, Silvio, para completar o que o Paulo está dizendo, a prova do ENAD em si, ela recebe muitas críticas e são todas elas procedentes e verdadeiras. Era o que eu ia conversar. A prova tem muito poucas questões, porque você tem que avaliar o perfil de saída do profissional, não é? Seguramente, nós só podemos avaliar aquilo que está prescrito nas diretrizes curriculares nacionais, que são aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Ali está circunscrito
definido um perfil de profissional, um perfil de curso, e é em cima desse perfil que se faz a avaliação. Uma das maiores críticas com as quais eu concordo, uma vez que sou da área de avaliação, é que a prova faz uma varredura muito pequena desse perfil, né? Então, você tem 25 questões, 30 questões, na verdade, né? Que da parte específica do curso ou da área, e depois mais 10 questões de formação geral. Isso é muito pouco mesmo para você poder avaliar um perfil de saída. A outra crítica que se faz também, Silvio, é que esses exames até agora, não é, nunca eram comparáveis. Então, você, por exemplo, fazia uma prova de medicina e depois ia fazer 3 anos depois, a prova anterior e essa não eram comparadas, a prova, o instrumento. E isso é o maior pecado que se faz em termos de avaliação. Porque se você não tem a comparabilidade do desempenho, embora sejam alunos diferentes, você tem muito pouca coisa a dizer, a não ser acerca do número só. Fica um retrato de momento apenas. Não, e você fica com a interpretação do número. Então, 4 é maior que 3, 3 é maior que 2. E isso é muito pouco em termos de avaliação. Nós tivemos recentemente, recebemos, com muita alegria, inclusive, uma auditoria do TCU, que nos deu um prazo para fazer um plano para alterar a prova. Foi a maior alegria que eu tive com o TCU. Aliás, acho que foi a única, né? Com o TCU, porque eles vivem me atormentando bastante. Mas, com razão, e eu dou todas as explicações. Mas eles entenderam essa questão e nós, então, agora estamos num ritmo bastante animado, né? Porque havia resistências dentro do INEP, você tem uma cultura consolidada, de uma tradição, e agora estamos mudando também a estrutura dessa prova. A partir daí, desse desempenho dos alunos, né, eles são obrigados a fazer essa prova. Você tem uma inscrição obrigatória. Hoje não funciona assim. Funciona assim. Sempre foram obrigados. É lógico que você tem depois um período onde a instituição pode justificar porque que o aluno faltou, porque se ele não comparecer, não justificar, ele não se diploma, não tem o diploma, né? Outra questão que é muito séria... Agora, ele pode fazer, porque a obrigação dele é comparecer à prova. Só. Ele pode chegar lá e tomar 0. Pode, e às vezes o aluno maldosamente faz isso, Silvio. E prejudica mais a instituição, porque a ele não, né? Essa é a queixa das instituições. Essa então, talvez a maior queixa. A maior queixa. Então, veja bem. O descompromisso, muitas vezes, do aluno com a prova, com o resultado da prova. Outra coisa que você tem, que entra na composição de um índice de qualidade, né, porque você tem vários indicadores, é um questionário que o aluno responde sobre a instituição. E você vê aí também muita maldade, muita vingança. Quer dizer, não é nada, algo que possa melhorar o desempenho da instituição, né? Então, essa questão é uma questão muito delicada que a gente está enfrentando, e a primeira medida que se tem e que tem relação ao tema que nós estamos debatendo hoje é que se crave no diploma do aluno a nota do ENAD. Mas veja bem, nós não podemos fazer isso a não ser que eu tivesse um ENAD por ano para cada curso que se forma. Para todo mundo, né? Para todo mundo, porque senão você vai ter, eu fugi, não está na minha época, não vou fazer, ele tem, aí você não estabelece um critério de isonomia, justiça, né? Não é? De isonomia, etc. Então, esses dois insumos, né, eles são combinados aí numa mecânica de composição de indicadores, e você tem, então, a nota do curso, você tem um índice do curso, um índice da instituição e a bendita da nota do ENAD, né? Isso tudo é absolutamente transparente, tudo isso está no portal do INEP, não é? Agora, a instituição faz uso do resultado que quiser. Qual é o problema para... Não é o INEP que vai jamais fazer qualquer tipo de obrigatoriedade, não é? Mas eu entendo que a comunidade escolar é que tem que tomar, esta comunidade tem que tomar conhecimento. Porque, como eu já disse, se você pega o desempenho do aluno e coloca nas condições efetivas onde ele se procedeu, ele é uma coisa. Então, nesse sentido, a única coisa que você pode comparar é só o número. E não é justo, porque você tem instituições muito privilegiadas, não é? Com alta tecnologia, alto corpo docente, super qualificado, que já tem uma nota maravilhosa, e os alunos podem decidir fazer cair a nota do ENAD. Derrubar o conceito. E por isso, não talvez, Paulo? Exatamente, por isso que eu acho que é muito importante, vindo
da professora Marinês esse comentário, porque isso sempre foi um reclame constante do setor. Justo, porque muitas vezes, e talvez aí o erro maior talvez venha sendo o fato de valorizar unicamente essa prova, porque ela mede um pilar institucional só, que é o olhar do aluno, quando ela tem um componente de opinião, que é quando ela fala do questionário, eu dar direito à opinião e valorizar essa opinião como um grande componente da nota final, porque ela não é um componente irrisório do componente da nota. Tem um peso grande. Um peso grande. Eu estou quase que fazendo um contrato com o aluno para que ele tenha uma boa imagem minha. E no processo formativo, que é um processo de impacto, muitas vezes, né, isso muitas vezes não se estabelece. E a retórica disso é que vem desmerecendo muitas vezes a credibilidade do próprio resultado do ENAD e do sistema como um todo. Quando a gente vai podendo usar uma série de componentes, que, lógico, ele tem sua importância, ele vai ser observado e vai compor um conceito de qualidade. Mas ele é com menos peso, com menos peso. E vamos valorizar os outros que são componentes sérios, tão sérios quanto, que demandam um trabalho enorme do próprio Instituto ao montar comissões, mandar essas comissões às instituições, produzir relatórios, analisar relatórios. Eles têm um banco de informações no INEP. Eu participei da construção dos novos instrumentos e pude ter acesso. É um banco riquíssimo de informações. Aí eu desprezo tudo isso e valorizo para dizer que a instituição tem ou não tem qualidade, que o curso tem ou não tem qualidade, o resultado de uma única prova que é feito de 3 em 3 anos, parcialmente com os alunos. Então, é muito importante a colocação. Acho que esse talvez seja, nesse momento atual, a grande temática que o INEP vem enfrentando, e muito bem, vem enfrentando muito bem, porque a gente tem percebido, sem muita sem muito alarde, a coisa vir se acomodando, porque o processo é responsável, não pode ser um processo irresponsável, está lidando com a vida de quase 3 mil instituições que estão em funcionamento e milhares de cursos em funcionamento. Então, um processo responsável que está fazendo uma mescla disso e, para se ter um benefício regulatório, um bônus regulatório, vamos observar também como é que está a avaliação que vem feita pelos avaliadores no curso, vamos observar como é que está sendo a avaliação que vem feita pelos avaliadores nas instituições, e aí dentro desse componente todo, o ENAD, enfim, e aí se dá ou não dá um bônus regulatório para isso ou para aquilo, né, que me parece ser o mais justo e mais correto. Também se houve muita crítica ao ENAD, mais uma vez, parece que a maneira como ele é construído, ele avaliaria melhor, se pode usar essa palavra, instituições grandes como as universidades, aquelas voltadas mais também para pesquisa e tal. Isso não procede, Silvio. Isso não existe? Não. Essa prova ela é insuficiente para qualquer tamanho de instituição. Não avalia, na verdade, não. Ela avalia, mas ela avalia pouco e infere muito, faz muitas conclusões acerca de poucos dados. Essa que é a questão. Isso que o Paulo falou, porque veja bem, a cultura de avaliação no Brasil, ela é joveníssima. Praticamente ela se inicia na década de 90, não é? Ela se aprimora na gestão do presidente Fernando Henrique, os 8 anos foram pródigos em avaliação. Naquela época nós criamos tudo, aprimoramos o SAEB, criamos o Enem, fizemos o Enseja, fizemos o CELPE-BRAS, que é o exame de línguas para estrangeiros, enfim, naquela década. Agora, avaliadores profissionais, você tem muito poucos no Brasil. Os cursos, por exemplo, de formação de professores, não ensinam a avaliar. É muito recente essa cultura trazida, né? E o efeito da avaliação, ele é bombástico, pode ter certeza disso. Escondendo ou não o resultado, ele é bombástico, né? E muitas vezes a avaliação toma o lugar da vedete mais importante da escola, que é o currículo. A avaliação não pode pautar o currículo acadêmico, seja em que nível for a instituição. O currículo é que é a vedete, o currículo que é a estrela, a avaliação se subordina ao currículo, né? Então, o que acontece? Como nós não temos muita clareza do papel da avaliação, ela começou a fazer o papel de bússola. Bom, então o ENAD vai avaliar isso, vamos estudar, vamos preparar para o ENAD. Então, tem cursinho que prepara para o ENAD, tem disciplina no ensino superior que prepara para o ENAD. É uma distorção total. Exatamente. E mais do que isso, você tem alguns mecanismos muito interessantes de motivação do aluno, que é o seguinte, olha, se vocês tirarem a nota máxima no ENAD, ou uma faixa superior, a turma inteira vai ter vaga no mestrado de graça.
por exemplo. Incentivo econômico. Pois é, ou vantagem acadêmica, ou vocês todos vão fazer, enfim. E isso tem se repetido várias vezes para ver se você capta a responsabilidade do aluno, que no mero discurso do mantenedor ele não tem obtido, não tem conseguido. E você nota claramente a maldade, a vingança, não é? Porque, e a história do sou contra, vou reclamar disso, daquilo, etc. Então, nós estamos aprimorando isso, viu, Silvio? E tem uma coisa importante também nesse componente. A avaliação, Silvio, a avaliação nesse nível institucional de curso, ela tem como objetivo, ou deveria ter pelo menos, melhorar a qualidade. Induzir qualidade. Ela precisa induzir qualidade. No momento que eu estou diante de uma avaliação que permite eu fazer propostas para que as coisas aconteçam, né, no nível que a professora está colocando, que indução de qualidade está havendo ali, que o aluno pode boicotar a prova, verdade, né? E não ir, e a instituição desmerecer o resultado daquela prova porque ela sabe que o aluno boicotou, sabe que o aluno fez de qualquer maneira. Que indução de qualidade está havendo no processo como um todo? Então, essa reflexão da indução, que me parece na base da construção da ideia de avaliação, é que hoje está estava meio perdido e volta a fazer parte de um contexto. Se eu vou te avaliar, eu tenho que te dar ferramentas para que na sequência você melhore. Porque o processo tem que ser com essa ideia, ele não pode ser punitivo, ele não pode ser um processo para desmerecer uma instituição ou desmerecer um curso. Ele tem que ser um processo que me dê ferramentas para eu produzir uma melhora institucional no curso para um próximo momento avaliativo, porque as avaliações no Brasil são cíclicas. Um curso nunca deixa de ser avaliado. Ele não vai ser só avaliado no momento que é autorizado ou no máximo do reconhecimento. Então, ele vai passar a vida toda dele de ciclos em ciclos sendo avaliado. A instituição da mesma maneira. Se é para ser uma avaliação cíclica, ela tem que ser indutora de qualidade. Porque senão não tem sentido. Não faz sentido. Ela perde completamente. E qual é o resultado prático de uma avaliação negativa para uma instituição? Claro, além dos prejuízos de imagem, até prejuízo econômico. Depende da nota. Se tiver uma nota muito ruim... Aí entra o sistema de regulação, desencadeia-se um período de supervisão. Por exemplo, ela pode até ficar com uma suspensão de vestibular por um determinado período e a ela... Ou seja, não pode receber novos alunos e a ela são dadas tarefas de recomposição de todas aquelas falácias que foram detectadas pela avaliação. Nós só fazemos avaliação. Aí a Secretaria de Regulação usa este resultado para poder fazer o trabalho de monitoramento. E você veja o paradoxo que se vivia até recentemente, né? Quando se valorizava o viés do ENAD como sendo um componente único. Quando o ENAD produz um resultado negativo, né, um conceito insatisfatório, o que ele gera para a instituição no primeiro momento? A necessidade de um processo de avaliação em loco. Ela vai passar, se for um curso, vai passar por uma renovação de reconhecimento, né, que é o nome dado a esse processo para um curso que está sendo avaliado, ou ela vai passar por um recredenciamento, que é um processo institucional da mesma natureza. O resultado que vai ou não permitir que essa instituição prossiga a sua vida, ou o curso que prossiga a sua vida sem ser penalizado, é um resultado positivo nessa avaliação em loco. Repara, eu não usei essa avaliação antes para produzir o resultado negativo, mas eu uso essa avaliação para arrumar o resultado negativo. Então, essas contradições todas que foram geradas por legislações paralelas, né, legais, infralegais, que acabaram comprometendo todo o processo, hoje eu espero e estou vendo isso, e eu falo aqui em nome de muitos mantenedores, que eu acho que também têm o mesmo pensamento, estamos vendo numa tentativa de reconstrução daquele momento inicial. Porque não é possível que eu esteja vendo todas essas falácias, né? Isso aqui arruma aquilo, e que ninguém faça nada para que isso pare de acontecer, né? Porque vinha isso num processo que era muito ruim para a instituição, e tenho certeza para o próprio instituto, que está lá colocando seus profissionais nas instituições, eles avaliam e aquilo não é usado. Mas como não é usado? Só é usado para produzir resultado estatístico? Para quando eu precisar de um resultado estatístico? Não, para isso não seria necessário o volume de movimentação que eles fazem de pessoas e de instituições que se mobilizam para esse momento. Então, acho que é importante pontuar isso, porque é o que a gente vem percebendo de mudança efetiva dentro desse processo.
O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Terminamos? Terminamos. Ah, que pena. Foi ótimo. Vamos voltar. Obrigado a vocês. Bom, para rever, baixar ou assistir esse programa, você acessa o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário crítico ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.